Meu nome é Bruna Siqueira, eu sou mentora do método do MDU. Hoje eu vivo 100% da internet. Já tenho mais de 40 mil alunos. Os meus alunos vendem qualquer produto pela internet, atuando de onde estiver. E você também pode aprender como. Assim, vocês entram em cena já treinados e tal, mas 100% sem saber o que vai rolar. Vocês não sabem nem os jogos. Os jogos a gente Não, os sabe, jogos a gente define antes. Até Define porque junto com o convidado. Sempre tem um convidado no Improvável. às vezes e aí tem, a gente tem, fala, tem o que você quer jogos jogar? que você não gosta. Você fala, ai, nossa, esse jogo... Se por algum acaso alguém em cena tem alguma tensão por alguma mecânica ou jogo, não vamos fazer, pra gente curtir, né? Então, esse convidado nos ajuda a montar os jogos que vamos fazer, mas os temas a gente não sabe. Como que vocês foram bolando esses jogos? Porque antes eram alguns jogos, aí cada vez mais vocês foram introduzindo novos jogos. Então onde surgiram essas ideias? Existe uma enciclopédia online de vários jogos e vários exercícios que a gente primeiro só reproduziu eles e depois, com o tempo, a gente, durante todo o período que a gente ficou em cartaz, a gente treinava toda quarta-feira com nós e o elenco que fica próximo da gente. E a gente sempre contratava um diretor, vamos dizer assim, né, um treinador, para treinar a gente, para treinar aquele ano. E aí a gente desenvolvia jogos, muito no começo misturando jogos. Então você pegava o jogo do troca e o jogo de um exercício de criação de personagem, aí a gente criou o troca de personagem. Então é um jogo até que eu acho que online não tem. Não tem. Então a gente treinava em sala, a gente pesquisava no laboratório, vamos dizer assim, a gente gastava o jogo, via se ele tinha futuro, e aí a gente achava aquele bom, a gente treinava com o nosso elenco, e aí a gente estreava o jogo falando pra plateia, a gente vai estrear o jogo, a gente nunca fez, e a plateia adorava isso, né? Porque se desse errado ia ser mais incrível ainda o dia. E porque também os jogos, às vezes, eles são divididos em mecânicas de como são. Então, jogos de grupo, jogos de gatilho de piada rápida. Então, aqueles cenas improváveis. Piores coisas para ter que... a gente chama de jogo de gatilho. E aí tem uma categoria que é chamada lá fora de guessing, de adivinhação. Então, a mecânica básica um dos jogadores não vai saber, ou mais de um jogador não vão saber o que vai acontecer e tem que descobrir. E aí a gente falou, a gente precisa de um jogo de guessing. Ah, vai fazer o quê? Não, mas como é que vai fazer? Ah, vai botar o fone, beleza. Ah, tal. Só que aí alguns jogos a gente falava, pô, vamos adaptar pra uma coisa brasileira. E foi assim que surgiu um jogo que é o Escolinha Improvável que a gente faz. Porque a gente falou, cara, mais brasileiro do que uma escolinha de personagens, não tem. Aí a gente ficou entre... Eu lembro que a gente ficou entre a mecânica da praça, então uma pessoa sentada adivinhando os personagens. Só que ia ser meio que jogo individual. Os três não iam interagir. Então, por isso que a gente criou o Escolinha, que os jogadores podem jogar um com o outro. E a praça tinha que ser o Carlos Alberto, né? Sem fazer Quando não. falou em Carlos praça, Alberto, eu juro que eu pensei no Carlos Alberto. Mas seria... Não tem Tinha como. que ser com ele. A gente só faz os personagens. Vamos chamar ele, cara. Vamos. Boa. É que ele não vai adivinhar, ele vai ficar... Fazendo aquele modo gaivota dele. Mas foi isso, a Esse aí gente criou, podia- a gente tinha mecânica e a gente queria criar um jogo. E a gente foi, pô, O aí musical improvável foi numa dessas? foi numa dessas. Entendi. Musical improvável numa dessas. Porque às vezes os grupos falam, a gente vai criar uma música pra você. Monark, quantos anos você tem? Você estudou o quê? Blá, blá, blá. Ah, tá bom, então a gente vai fazer uma música pro Monark. A gente falava, cara, tá criando essa cena, os musicais estão começando a vir aqui no Brasil, vamos fazer um musical? Vai ser a maior cara de pau do mundo, porque vai ser um musical tosco, bora. E a gente começou a brincar. E aí quando começa a música, a gente encarna, como se a gente Sim. fosse muito talentoso. Não, assisti uns que eram muito bons. Tinha clímax das músicas, as coisas iam e aí terminava num ápice, assim, terminou no lugar certo, na hora certa. Eu falei, caralho, mano, os caras Terminar certo é um desafio também, cara. Mas Terminar certo E o melhor um desafio. elogio até hoje foi da mãe do Elídio. A mãe do Elídio, que já assistiu a gente muitas vezes. Não, minha mãe assistiu super pouco. Ela também não vai ver o Flow, que ela não acessa a internet. Tem assistiu as meu suas próprio vantagens filho, também não acessar a internet. Mas A mãe do Elídio pergunta, filho, tá tudo bem? Então tá tudo bem. Improvável, minha mãe assistiu uns Ah, é? 4. Entendi. E ela assistiu. 12 anos fazendo. Não, eu posso brigar com a minha mãe, ela não vai ver. Ela não vai ver. E foi um dos melhores elogios em relação ao do musical, porque ela. Ah, não, os outros jogos, eu sei, vocês improvisam, tal, não sei o quê, mas aquele musical. Não, mas o musical não, esse vocês já sabiam. Vocês já sabiam, né? Esse Mãe, daí por que vocês que ensaiam. eu vou improvisar um espetáculo inteiro e falar, mamãe, no final eu vou ensaiar. Não faz sentido. Mas eu confesso, teve alguns que eu falei, mano, não é possível. Mas Vocês pra gente é um planejaram, elogio. o melhor elogio. É. O melhor elogio de todos é Nunca esse planejaram. aí. Nunca planejaram. Nunca. Inclusive, por exemplo, a gente tava falando de Bravo. televisão
todos os diretores que a gente teve na televisão, Todos. eles eram tipo, que legal, muito bacana. Estamos só nós aqui. Fecha a porta. Qual é o segredo? Então, vocês improvisam mesmo, então. A gente improvisa mesmo. Mas não precisa, a gente pode fingir aqui. Vocês sabem. Não, a gente improvisa. Pode ficar tranquilo. A gente pode simular. Não, a gente improvisa, não precisa simular, a gente improvisa mesmo. É o nosso trabalho. Não, mas como é que é? Vocês precisam de 10 pessoas plantadas na plateia. Não, a Pra gente... falar, tipo, eu ouvi barco. E aí, aí vai na cena do barco. Não, a gente não tem a Vocês cena do barco. improvisam mesmo? A gente Mas aí é improvisa. arriscado. É isso. Mas é muito louco, cara. Isso era muito papo É de- arriscado pra mim, pra vocês é moleza. É, foda-se. porque é o papo do tipo, beleza, Copperfield, como é que você fez o avião sumir? Eu preciso saber. Não, é mágica. Porque ele vai. Não, ele tá sumiu acostumado mesmo, com qual é o truque, brother? Você exato. precisa falar pra eu sou o diretor do programa. Qual é o truque? Porque na TV tudo é fake. Sim. É. Como, Não, ele tá certo, peraí. ele tá querendo- Eles estão Como certos. assim? Na TV tudo é fake? Não, pera. Aquela planta que tava atrás. É fake. É fake. É fake. A gente trabalha na TV, a gente sabe que é fake. Mas é isso, eu achava preciso de porque um eles estavam tempo. querendo defender a gente. Eles estavam querendo defender a gente, né? E queriam saber, olha, agora vocês podem me falar. É o momento. Eu fechei a porta, vocês me falem, pelo amor de Deus. E demoraram pra acreditar mesmo. E aí, a coisa mais fofa que tem aquilo na Band, tinha uma menina que trabalhava na produção. E aí depois a gente já tava no final da primeira temporada. E ela parou assim, a gente ficou aquecendo ali, e ela ficou olhando assim pra gente, tipo querendo falar um negócio, né? Aí eu cheguei e falei, e aí, tá tudo pronto? Tá tudo certo? Ela falou, eu preciso falar pra vocês uma coisa. Eu não sabia que vocês improvisavam de verdade. E eu achei que vocês faziam um combinado. Falei, você viu? A gente não tem como combinar. E a gente fazia um jogo chamado Jogo das Frases, que a plateia escreve o que elas querem que a gente fale, a gente põe numa caixa, sorteia, e no meio da cena a gente fala o que o público escreveu. E tem que continuar improvisando com aquela cena. Ela achou que a produção... Parece uns alien. Que aparece uns aliens. Não. Aparece alien nas frases. Aparece. Aparece também, mas... Ela achou, a menina da produção, que a produção escrevia os papeizinhos, colocava na geladeira pra eles ficarem gelados o papel, e quando a gente fosse sortear, a gente sabia que era aquele que tinha que sortear. Caralho, ela já Olha tinha o criado caminho. todo Pira. um plano. Ela é produtora Mas é de genial, se TV, você for cara. pensar, David Blaine, né? Ai, como é que o David Blaine sabe a carta? Ele botou na geladeira depois da preparação. Caramba, então ele não flutuou de verdade, não. Mas, meu, era isso. Era o trampo da mina era esse. Era proteger a gente. mais e tal. fácil estragar o programa. improvisar, gente. Não, estragar não. É tipo saber qual é o truque. Então, Entendi. É pensamento de produção à frente. O que você vai precisar? Vou precisar de uma maleta com fundo falso. Tá bom. Vai no cenografia e... Ela falou, não tem que fazer nada. Vocês fazem tudo, é isso? E o pessoal, e a gente apresentando para um dos diretores da Band foi isso. Fizemos uma cena, tá, não sei o que. Logo da primeira cena, então o tema é... e tinha uma bicicleta. Aí o Marco Gonçalves, fez pedalou numa bicicleta assim, invisível. Aí um dos diretoria da Band, eu nem lembro se contaram pra gente ou se a gente estava. Contaram pra gente. Contaram pra gente isso. Um dos diretores parou e fez assim... Pausa. Vendo o piloto. Veio do piloto da... Ele falou, pausa. Mas então aí na hora entra uma bicicleta, né? Tipo, real. Tipo, vai entrar uma bicicleta. Aí, não, é improvisado de mim. Ok. Não, rolou é mímica? Desculpa, gente. O cara... É mímica? Mensagem que chega no celular dele é um barulho de slime. Não. É um barulho de ração pra eu lembrar de dar comida pros meus gatos. Ou seja, eu estou aqui. Deixa eu mandar um recado pros meus gatos. Quantos gatos tem? Esse é um corte. Esse é um corte. Anderson deixa os gatos passando fome. Ele é um capo. Quantos gatos